Voltamos com Falando Sério. Hoje, com muita satisfação, recebendo aqui a Ivane Perotti, uma gaúcha que adotou Sete Lagoas, já se considera mineira, daqui a pouco sete lagoana. Ela é mestre em linguística e também escritora. Agora vamos falar. O assunto do primeiro bloco, para mim, é apaixonante, porque eu sou um apaixonado pela língua, pela linguagem, pela comunicação, Ivane, mas eu também sou um leitor compulsivo. Então vamos falar de literatura, que é também... que ocupa um pouco do seu tempo também, né? Como que anda a sua produção? Boa pergunta, essa pergunta é perigosa. A bela fala, e que me encanta, é que você diz ser um grande leitor. Se conseguíssemos ter uma forma de trabalhar essa herança pelo gosto de ler, eu não sei se nós teríamos escola na forma como nós temos ainda. Ela seria diferente. Eu acredito que sim. Daí que a minha produção não é muito ortodoxa. Eu escrevo, tenho livros acadêmicos, tenho livros de literatura adulta, infantil e infanto-juvenil. A ortodoxia que eu falo para quem eu escrevo? Eu escrevo como uma grande divagação, acreditando que as crianças que leem, o leitor 1, 2, 3, o primeiro leitor, que hoje se chama a partir dos 6 anos de idade, que lê meu material, seja em princípio uma criança inteligente. Então, eu não escrevo acreditando que eu esteja escrevendo para alguém que está em fase de letramento. Eu escrevo acreditando no leitor universal. Talvez seja até uma grande prepotência minha, não sei e peço perdão. Mas, se não for, eu penso, e até por ter feito filosofia, eu fiz filosofia clínica, e de lá me vem uma grande bagagem, uma grande culpa de que toda vez que eu tentar provocar o atrito da palavra com o papel, eu tenho de me sentir responsável por ela. Eu quero dizer com isso que eu escrevo como uma grande brincadeira, mas na verdade minha grande brincadeira é séria para mim. Tem para mim um motivo. Tem para mim uma vontade atrás, e é ideológica, não minto. E se me permite, Ivane, opinar aqui também, eu acredito que a questão do gosto pela leitura, primeiro, tem que ser incentivada, a pessoa precisa conhecer, correto, precisa verificar que vale a pena. E no meu caso, o meu ato começou lá pelos 16 anos, quando eu estava no colégio, antigamente chamado curso científico, né, no Colégio Municipal em Belo Horizonte. Eu tive um professor que me incentivou muito, Cristiano Nogueira Filho, professor de português. E depois um outro professor, o professor Dailton Ávila, ele fazia uma coisa interessante, porque é muito comum o professor escolher o título para o aluno ler e depois fazer aquela ficha literária. E o Dailton nos deixava escolher o título. E isso realmente foi muito bom. Eu acho que esses dois professores foram muito importantes no desenvolvimento do meu hábito, porque eu poderia escolher o livro que eu ia ler. Perfeito. Né? Eu não era obrigado a ler aquele título que ele me mandou. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Olha, gostaria de lhe dar um beijo na bochecha. A sua fala é maravilhosa. Se nós conseguíssemos pensar que o gosto pela literatura pode ser conduzido pela escolha, e aí talvez não se faça em função da preocupação com o método, eu diria, ele é falho. Nós temos de aprender a ler gostando do que se lê. Você não pode aprender a ler apreciando ou querendo que o aluno aprecie Machado de Assis numa época em que o internetês e toda uma situação social dialetológica funciona num outro âmbito, né? Se nós pudéssemos fazer um processo literário dentro da escola, que o aluno fosse o responsável pela sua escolha, eu tenho certeza que nós teríamos mais leitores. Eu não tenho dúvida. Hoje, graças aos céus, eu não creio que aqui em Sete Lagoas algum professor faça ficha de leitura ainda. Não vi nenhum. Todos são muito competentes, voltados, tem muita boa vontade. Eu percebo os professores fazendo um movimento em função do ato de ler, mas com certeza absoluta a tal da ficha de leitura foi um grande fora que nós fizemos. Porque virou obrigação. A leitura era obrigatória. Você tinha que fazer a ficha. Era uma cobrança, na verdade, era uma coerção. Você lia e devolvia o que tinha lido. E lhe conto que depois que eu escrevo, eu não gosto de ler o que eu leio. Porque o que eu escrevi não é mais o que eu leio. E
e eu me desgosto. Aí eu tenho de me afastar do material. Quando mando para a gráfica, mando para a editora, ou está na gráfica já, e eles me fazem alguma pergunta, eu geralmente penso, tenho de ler outra vez, eu não quero. Porque já não é mais o meu texto. E mas você é muito crítica em relação ao seu trabalho? Sou. Talvez não poderia ser isso também? Também. Acredito que sim. Mas acredito que seja, junto com isso, duas partes. A que escreve e a que lê. Né? A que escreve no seu momento de escrita e a que lê em outro momento de escrita. Né? Quer dizer, eu estou lendo o que eu escrevi, mas já não sou mais a mesma que escreveu. Sim. Então eu escreveria outra vez. Várias vezes eu mexo no material, a editora diz, chega, põe mais a mão. Não sei se foi Guimarães Rosa que falou que a gente não atravessa o mesmo rio duas vezes. Foi, né? Maravilhoso Guimarães Rosa. Acho que é mais ou menos isso, né? São momentos muito distintos, né? São. O sujeito produtor, o sujeito linguístico, ele se modifica. Essa ilusão que a gente tem de que somos um só, ela até é necessária para que não enlouqueçamos, né? Claro. Mas nós não somos um só, nós somos díspares, né? A nossa singularidade é essa mistura de sujeitos. Então, por exemplo, eu tenho um material escrito que publiquei na Bienal do Rio em 2011, que condensa contos sobre casais. Eu sou terapeuta de casais. A brincadeira que eu faço é altamente linguística, mas aconteceu uma situação grave. Eu dei um dos livros de presente para uma pessoa e o título do primeiro conto é sexo oral. Quando a pessoa abriu, ela me disse, Ivone, você faz essas coisas? Você escreve sobre isso? E na verdade é um trocadilho. O título se refere a um conto em que um casal briga, e briga muito. Todo o processo dele se dá através da linguagem, né? Então, linguagem oral. Exatamente. Mas a pessoa fez a opção de fazer a interpretação dela. Mas aí estaria a pilhéria, a picardia. Para o livro infantil, no livro infantil eu também brinco. Mas eu brinco acreditando que essa criança que lê é uma criança que sabe e que, se não sabe, irá procurar o dicionário. Eu brinco com palavras em latim, dou a palavra em latim, indico onde procurar. Porque eu estou motivada a que eles continuem a ler. Ou meu, ou de quem quer que seja, mas que leiam, que façam leituras. Seus personagens são 100% originais ou eles carregam, ou você vai recolhendo aqui e ali características? Eu gostei dessa sua fala que me torce o pescoço. Tu sabes, Rosalvo, que eu inclusive ganhei um prêmio na Itália com um conto que surgiu aqui em Minas. Eu ouvi uma conversa de um senhor maravilhoso que me dizia, não aguento mais carregar mortos. E eu perguntei, o que faz você? Que interessante a sua fala. E ele me disse, eu sou líder de comunidade e eu carrego o caixão de todos que eu enterro. Eu não aguento mais. Quando ele me disse aquilo, eu até fiz o pedido. Você me permite que eu conte essa história? E ele disse, claro, pode contar. E eu escrevi A Morte Pesa. A Morte Pesa ganhou um prêmio ouro na Itália, em Milão. E eu escrevi exatamente a partir de um fato que foi gerado, para mim, literariamente, um fato real. Ele me contou que carregava caixões. O meu personagem carrega caixões e, de tão bondoso que é, resolve morrer sozinho e sim, deixa pronto para ninguém ter que carregar o dele. Não é mais real. Claro. Aí eu lembro de uma professora maravilhosa, que é a professora de literatura do meu filho, e que outro dia disse, Ivone, é real ou não é real? Quando sai do fato em si e vai para a literatura, deixa de ser real. Agora, deixa de ser real mesmo? Eu criei do nada? Não. É aquele dilema que a literatura enfrenta todos os dias, né?
Mas eu junto pedaços sim, Rosalvo. Adoro ouvir. Que é. Falar nisso, eu tô me lembrando aqui, semana passada terminou a novela Saramandaia, que foi uma reedição da primeira, que passou em 1976, que eu assisti, e assisti agora de novo. O gênero é o chamado realismo fantástico, né? E as pessoas, puxa, mas isso não existe, não pode, como é que o cara pode ser asa e voar? Mas prende a pessoa, você não quer perder um capítulo, né? Isso. Que mágica é esta? Eu acredito que seja a mágica que todos nós esperamos que exista na vida. Nós queremos ter asas. É a vida ideal. É a vida ideal. Nós queremos ter asas, nós queremos que o casamento dê certo, nós queremos o amor eterno, nós queremos só as coisas boas. Aliás, nem somos educados para a dor, não sabemos enfrentá-la. Então, essa obra é uma obra de arte fantástica na minha leitura. E até porque os termos que fazem parte dos diálogos são belíssimos. Eles são um regionalismo. Criou, exatamente, né? E com uma característica singular. Ela é uma obra de arte completa, no meu entendimento. Já ouvi outras opiniões e respeito, mas eu gosto desse trabalho. E o interessante dentro disso é que o mágico, se sair da literatura, temos literatura? Eu não sei, porque uma pitada de algo improvável já está até naquilo que eu conto de mim mesma para ti ao dizer quem eu sou. E aí vem a parte interessante. De fantasia, né? Acredito que sim. E interessante, voltando, reforçando aqui as impressões lá da Saramandaia, aquilo que poderia ser deformação, por exemplo, a criança nasceu com as penugens, sabia que queria transformar em asa, aquilo foi recebido com uma satisfação por toda a família, né? Ela era uma criança abençoada. Pois é. E veja, se nós pudéssemos fazer uma transferência para as nossas questões de preconceito. Exatamente. As nossas diferenças. O preconceito estava ali, porque ele quis também fazer uma crítica ao preconceito. Exatamente. A literatura, a literatura permite essa abertura, não é? Ela nos propõe que se consiga ver. Aí talvez seja a grande mágica. A literatura, o escrito, é um grande espelho. Às vezes você se vê e não gosta do que vê. Outras vezes você vê e deseja o visto, é o narciso, não é? Ou outras você lê e não vê nada, o que aí é escuridão total. Pois é, mas ela precisa ser sutil, subliminar, não pode ser direta. Precisa. Concordo. Era o que falávamos há pouco sobre um outro livro que tentamos ler e não conseguimos. Concordo com você. 50 tons de cinza eu não consegui, eu parei na página 100 do primeiro, não dei conta. É o primeiro livro na minha vida que eu não cheguei até o fim. Pois, e eu disse que havia feito mesmo, exatamente, pela forma, para mim, não poética, como foi colocado. Claro. Porque qualquer modo de expressão ou de apresentação de um fato, ele depende da forma de apresentação dele próprio. Ele deixa de ser o fato em si mesmo, não é? É a nossa visão hermenêutica. Né? Na verdade, é Schopenhauer que fala muito sobre isso, não é? Mas eu não consegui ler, porque para mim faltava o irreal. Faltava a literatura, estava agressivo. Eu não gostei. E não é que as cenas picantes tenham chocado, não é isso. É a forma como a coisa, como a história estava sendo contada. Eu realmente não suportei. Ivana, infelizmente, nosso tempo está chegando. Eu vou já deixar aqui aberto o convite para que você volte aqui. Agradeço. Até pedir desculpa a você, aos telespectadores, eu acabei interferindo demais aqui, porque é um tema que me apaixona e às vezes a gente nem percebe que está interferindo demais. Eu detesto sentir que estou interferindo demais na fala do meu entrevistado. Se aconteceu isso, eu te peço desculpas. De forma alguma. Mas para nós terminarmos aqui, não sei se a pergunta vai lhe incomodar, mas existe algum livro que você gostaria de ter escrito? Pode ser algum que você tenha lido ou algum que não existe ainda? Sim. 2. Um que já foi escrito, que é o que lhe falava antes, O Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco, que para mim é uma obra incomensurável. Gosto muito do James Joyce, do Ulisses. Ulisses. Uma odisseia, né? É lindo. Mas o que não foi escrito e que talvez eu gostasse de escrever, era um que conseguisse falar sobre quem eu sou. E eu acho que eu não conseguiria. Mas é muito difícil. Eu acho que eu não conseguiria. Bom, Ivana, as pessoas podem ler você no Jornal Tribuna, não é isso? Podem.
Gostaria que lesse. E os seus livros aqui em Sete Lagoas? Eu tenho vários livros escritos, eles estão esgotados, mas nós estamos lançando 3 livros, dia 19, no Casarão. E você e sua esposa particularmente estão convidados para estar lá. 19 agora de outubro. Okay. Eu estou lançando um livro que seria, de acordo com as editoras, para o primeiro leitor, mas na verdade não é exatamente isso, é um curumim nas Minas Gerais. Eu trago os fatos arauáqui, um pouco da língua, um pouco da situação arauáqui, do Alto Içana, e estou publicando também Lambões de Palavras, que é um arrolamento de contos que ocorrem em sala de aula, na verdade está direcionado aos professores e aos alunos, e escrevi o primeiro de uma série que é Diário de uma Mulher que Não Quer Trair, mas depois virá que ela quer trair, o homem que não quer trair, o homem que quer trair, já estão prontos também. 19 de outubro no Casarão. 19 de outubro. Então estão todos convidados. Né? Muito obrigada a você, Rosalvo, foi um prazer grandioso. Para mim também. Esse assunto sempre me seduz bastante. Ivane Perotti, escritora, mestre em linguística, colunista do Jornal Tribuna, a nossa convidada de hoje no Falando Sério. Nós voltamos.